Nesse domingo, para nossa tristeza, o campeonato mais divertido do mundo, mais disputado, mais tudo, infelizmente chegou ao seu fim. O Campeonato Brasileiro, terminou na 38ª rodada, nesse domingo, como eu já disse, e eu quero destacar algumas coisas, alguns pontos principais do que aconteceram, que é os campeões, o campeão no caso, os classificados para a Libertadores e os rebaixados, naquela briga insana que a gente já previa desde a quinta-feira, quando o Bragantino vira o jogo contra o Atlético Paranaense e embolou tudo. Começando pelo campeão, precisamos falar do Botafogo. É um momento absurdo na história de um time. É um momento histórico. Em 8 dias, o Botafogo conquista a América pela primeira vez e o Brasileirão em uma seca que durava desde 1995. O Botafogo, um dos times mais tradicionais do Brasil, conquistou quase tudo em território nacional e internacional que disputou esse ano. Ele só não ganhou a Copa do Brasil, mas ganhou o resto inteiro. E ele faz uma partida contra o São Paulo completamente tranquila. É um time que daqui a 3 dias viaja para enfrentar o Pachuca, algo que foi muito dito. Não vai ter nem muita comemoração, porque daqui a pouco já tem Intercontinental. E eles jogaram na tranquilidade. O São Paulo deu muito trabalho pro Botafogo, porque o São Paulo não veio com aquele papo de entregar. Principalmente porque o São Paulo jogou com muitos moleques da base. E ali tinha gente que precisa jogar bem na próxima temporada ter oportunidades. O William Gomes, que é um deles, que foi pelos São Paulinos, os São Paulinos mesmos dizem que ele é extremamente sabotado pelo Zubeldia. Eu acho que ele é um jogador que tem um futuro, mas eu acho que ele ainda não estava pronto para esse assumir a titularidade, tomar o lugar do Caleri na Libertadores. Mas ele é um bom centroavante e na próxima temporada ele tem que jogar bem mais, principalmente no Campeonato Paulista, porque esse moleque ele vai em cima na marcação, ele é muito bom e com essa fase horrível do Caleri ele tem que jogar. Já pelo lado do Botafogo é aquilo que a gente já foi dito, é basicamente a consagração de um timaço, é o melhor time da temporada com sobras, se classifica para jogar a Supercopa do Brasil em fevereiro lá em Belém contra o Flamengo, que mais uma vez é um clássico em Supercopa do Brasil. 2023 tivemos Palmeiras e Flamengo, clássico interestadual e tal. 22 tivemos Flamengo e Galo. Em 24 tivemos São Paulo e Palmeiras. E agora vamos ter Botafogo e Flamengo, que é um jogo que o Botafogo provavelmente será favorito. A gente não sabe como o Botafogo chegará para a próxima temporada. A gente não sabe se o Almada e o Luiz Henrique realmente vão sair. A gente não sabe o futuro do Arthur Jorge, mas é um time que está marcado na história e conseguiu um feito histórico que só o Santos de Pelé em 1962 e 1963 e o Flamengo de Jorge Jesus em 2019 conseguiram, que é ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Bom, passando para os classificados para a Libertadores, não é exatamente a Libertadores, é a pré-Libertadores que precisamos falar. O Corinthians, que ganhou do Grêmio, eu não consegui ver o jogo do Corinthians contra o Grêmio, porque era um jogo que já não valia mais nada, mas o Corinthians, ele tem o Yuri Alberto, que virou artilheiro do campeonato, dividido com o Alejandro, ambos com 15 gols. Duas surpresas, porque até junho a torcida do Vitória queria queimar o Alejandro e Yuri Alberto, nem precisamos falar do que ele passou esse ano, e os dois terminam como artilheiros do campeonato. E o Corinthians, eu queria falar de algo que me impressionou, que foi o Memphis Depay fez um gol de bicicleta, um golaço absurdo. Teve duas expulsões lá que eu não consegui ver direito, mas eu quero destacar isso: o Corinthians terminar a temporada muito mais positiva do que todos os outros anos. Eu acho que essa temporada termina mais positiva até que a de 2022, que eles terminaram classificados direto para a fase de grupos da Libertadores. Aquela temporada do Vitor Pereira, que terminou e todo mundo achava: esse trabalho tem futuro, esse trabalho tem futuro, mas o Vitor Pereira interrompeu. Só que esse trabalho aqui, você vê que tem já uma base sólida e é um time que não é um time que deu por acaso. É um time bom, o time do Corinthians. É um time muito bom, porque Garro, Memphis e Yuri é um tridente. É bem provável que Yuri Alberto fique. Inclusive teve uma campanha do Corinthians com aquela vírgula no lugar do 9 e
Que tem que se destacar também no final as 9 vitórias seguidas, aproveitando o gancho, do Corinthians, que é o maior recorde do time e, se eu não me engano, o maior recorde da história dos pontos corridos, empatados com o Internacional de 2020. O maior recorde, se não me engano, da história é do Guarani em 1978, com 11 vitórias seguidas. É um dado que eu vi no Datafute. Bom, outro time classificado, agora esse eu daqui eu vou tentar deixar meu lado torcedor de lado, tentar ao máximo não colocar meu lado torcedor pra falar, que é o Bahia, que depois de 35 anos, desde 1989, volta a uma Libertadores. O primeiro clube brasileiro a participar de uma Libertadores. Inclusive, esse foi um ditado muito falado na campanha do clube agora, depois de se classificar. O pioneiro voltou, porque foi um dos 7 primeiros clubes a participar da primeira Copa Libertadores, em 1960, por ter sido campeão em 1959. É um time que volta a Libertadores. Um time que os torcedores não aguentavam mais. Os torcedores estavam com isso entalado. Os torcedores que você viu os que eles passaram no segundo turno. O segundo turno do Bahia, ele é um segundo turno bem ruim. Até o jogo contra o Cuiabá, o Bahia, ele tinha feito, se eu não me engano, apenas 16 pontos. Lembrando que o primeiro turno do Bahia, ele fez 31 ou 32 pontos. Algo muito próximo a isso. O Bahia, ele chegou a passar um tempo em que ele, de 11 jogos, tinha vencido apenas 2. Ele passou um tempo muito ruim. Foi uma saga em que, de teimosias do Rogério Ceni, foi um tempo que o time não encaixava, o meio-campo estava muito ruim e só quem jogava bola naquele time era o Luciano Rodrigues. Quando entrava, aí ele vira titular, começa a jogar bola, mas o Bahia continua perdendo jogos. Aí o Bahia consegue ganhar do Cuiabá num sofrimento absurdo, toma uma goleada do Corinthians, mas depois consegue de novo ganhar de um time já rebaixado. Foi fundamental para o Bahia. Os últimos 3 jogos do Bahia foram contra Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Os últimos 3 jogos que o Bahia ganhou, no caso. Basicamente, o Bahia não ganhou desses times no primeiro turno, é só para lembrar isso. E fez o papel. Time que caiu, o Bahia fez sua parte. E o time do Bahia, ele volta para Libertadores, os objetivos sendo cumpridos. Se você lembrar que 2 anos atrás, esse time estava comemorando o gol de Lucas Mugni, exatamente, Lucas Mugni, na Série B contra o CRB, que deixava o time subir em quarto, é algo muito forte. O time estava na Série B quando o Guilherme Belintani acha o Grupo City chega. No final de 2022, o Grupo City compra. 2023, a torcida do Bahia, o Bahia passa por um inferno, que só se salva na última rodada. Foi um inferno na terra assistir o time do Bahia em 2023, aqui já como torcedor. E em 2024, o time do Bahia, ele começa com grandes contratações. Tem o Everton Ribeiro chegando, tem o Santiago Arias, que fez um primeiro turno e metade do segundo turno primorosos, mas depois daquela expulsão dele contra o Michael, ele decaiu muito. E o Bahia simplesmente começou o campeonato voando, mas teve uma queda muito forte, que é por causa dessa queda que o time quase não classificou para a Libertadores. Mas o time foi para a pré, diferente do Cruzeiro. Por mais que seja pré-Libertadores, a torcida do Bahia tem que comemorar. Essa torcida sofreu muito. Essa torcida teve, de 1997 até 2022, 4 rebaixamentos e um rebaixamento para a Série C. Foi sofrimento. Se um cara nasceu em 1987, ele nunca viu o Bahia jogar uma Libertadores. O máximo que ele viu foi quarta de final de Sul-Americana lá em 2018 contra o Atlético Paranaense. Ele nunca viu o Bahia jogar uma Libertadores. 35 anos, não são 35 dias. E por mais que seja uma pré-Libertadores, por mais que vários times brasileiros já tenham caído ali, a torcida do Bahia tem que comemorar sim, tem que comemorar, porque é um objetivo cumprido, chegar na Libertadores. E pela primeira vez o Bahia termina na primeira parte da tabela, terminou fazendo sua melhor campanha na história dos pontos corridos, com 53 pontos. E é isso, tem que se comemorar. Diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele fez uma temporada muito semelhante à do Bahia, em que ambos estiveram lá sempre nas cabeças. Aquelas primeiras 10, 15 rodadas, onde eles estavam lá no topo, era Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Botafogo no topo, brigando pela liderança. Depois, Bahia e Cruzeiro deram uma queda. A queda continuou, mas o Cruzeiro, ele continuava estando na frente do Bahia. O Cruzeiro, ele passou o campeonato inteiro
quase inteiro na frente do Bahia, superior. Era o Cruzeiro lá na 7ª posição, o Bahia na 8ª, era o Cruzeiro na 6ª, o Bahia na 7ª, e foi isso por muito tempo. Só que o Cruzeiro perdeu a colocação pro Bahia no jogo contra o Cuiabá, no jogo do Bahia contra o Cuiabá, e aí o Cruzeiro simplesmente derrapou completamente. O Cruzeiro, ele faz um segundo turno péssimo. Se o segundo turno do Bahia é muito ruim, o segundo turno do Cruzeiro, eu não tenho palavras para descrever o quão ruim é, porque é muito ruim. O segundo turno do Cruzeiro com o Fernando Diniz é de uma inconsistência, de uma incoerência. Inclusive o Fernando Diniz criticou isso, e inclusive a gente tem que falar. O Fernando Diniz, ele era o treinador para a temporada de 2025. Ele veio agora para 2024 para se adaptar e tal, e ele foi demitido. O Fernando Diniz, que era para ser técnico em 2025, só veio para 2024 para ter uma adaptação. Ele foi demitido. É uma incoerência, é uma inconsistência. Ninguém entende nada do que o Pedrinho e o Alexandre Matos fazem lá. Inclusive, é um ano trágico do Alexandre Matos em clubes, né? Porque ele começa o ano no Vasco, fazendo as piores contratações que eu já vi na minha vida. Meu amigo, aquele time montado pelo Alexandre Matos é muito ruim. Ele é horrível. Ele gasta dinheiro absurdo em jogadores que não fazem sentido. Tem lá o Rojas, tem o Galdames que o cara traz, ninguém entende. Aí ele chega no Cruzeiro, faz contratações, bastante contratações, e o Cruzeiro termina no mesmo lugar que o Vasco, que é indo pra Sul-Americana. De novo, o Cruzeiro vai pra Copa Sul-Americana. É uma temporada do Cruzeiro que praticamente não serviu de quase nada, porque temporada passada eles foram pra Sul-Americana. Eles foram mal a temporada e brigaram contra o rebaixamento, mas foram pra Sul-Americana, e nessa temporada eles chegaram na final da Sul-Americana e vão de novo pra Sul-Americana. Isso que eles tiveram 2 chances de chegar na Libertadores, que é pelo Brasileirão e pela Sula. E sempre é bom lembrar que o Cruzeiro no começo da temporada foi eliminado pelo Souza. Isso é muito ruim, isso é bem intenso. Mas, se falamos de Cruzeiro, falamos de Bahia, falamos de Corinthians, falamos do campeão, vamos falar do que mais estava em aberto nessa última rodada, que era a briga contra o rebaixamento. Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino entraram para uma última rodada, com o Red Bull Bragantino enfrentando o Criciúma. Inclusive eu peço perdão porque eu disse no vídeo anterior que o Red Bull Bragantino enfrentava o Cuiabá, mas enfrentava o Criciúma. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro se enfrentavam e o Fluminense ia visitar o Palmeiras. Nos últimos 9 jogos, se eu não me engano, ou era do Fluminense ou era do Mano Menezes, o Fluminense não tinham ganho no Allianz Parque. Estava 9 jogos sem ganhar no Allianz Parque. Foram lá e ganharam quando precisava. O Fluminense faz um jogo. É um jogo do Fluminense em 2024. Um jogo que não tem nada de bom. Nada de muito espetacular. Só que parece que o Palmeiras é pior do que o Fluminense, mano. O Palmeiras joga muito mal. O Palmeiras não joga nada. Se tirar o Estevão desse time, o Palmeiras estava brigando por vaga na Copa Sul-Americana. É muito ruim esse time do Palmeiras. É péssimo. Não tem repertório. Esse time do Palmeiras não tem repertório a não ser bola no Estevão. É bola no Estevão, vê o que ele faz. Bola no Estevão, vê o que ele faz. É isso que o Palmeiras tem em 2024. O Abel, em 2024, é um treinador sem repertório. É um treinador sem estudo do adversário. O Abel não olha para o adversário e vê: vamos modificar um pouco para jogar diferente contra esse adversário. Perdão que eu estava falando do Fluminense e vim falando do Palmeiras, mas é algo que precisa ser falado. Contra o Botafogo, o Palmeiras ele vai enfrentar o Botafogo de peito aberto e tomar uma sacolada, aquele 3-1, que um gol só sai lá 46 minutos já. Ele tomou uma porrada, ele joga muito mal contra o Lanterna, ele é amassado pelo Bahia, ele joga muito mal. Em todos os jogos do Palmeiras na reta final do Brasileiro, eu acho que ele não jogou nenhum bem. Nenhum jogo do Palmeiras foi bom. Até o jogo contra o Cruzeiro. O melhor jogo do Palmeiras é o primeiro tempo contra o Cruzeiro, que o Cássio faz alguns milagres. Mas de resto, parece que tá se encerrando a passagem do Abel no futebol brasileiro, porque tá bem ruim, tá bem fraco o time do Palmeiras, e parece que não teremos grandes contratações. Tem que destacar a saída do Dudu do Palmeiras. Mas voltando pro Fluminense, o Fluminense ganhou.
Os torcedores do Fluminense que sofreram durante esse ano, não foi muito fácil. Eles estão salvos, eles estão na Série A em 2025 e, se eu não me engano, o Fluminense também jogará a Copa Sul-Americana. Porque aqui no Brasil é isso, a gente ou você cai ou você joga a Copa Sul-Americana. O outro time que se salvou é o Red Bull Bragantino. Mais uma vez o Bragantino jogará a Série A. E mais um jogo do Bragantino em que o Bragantino simplesmente tira uma vitória muito maiúscula. Porque contra o Atlético Paranaense é 2 gols do Eduardo Sacha. Inclusive eu quero falar do Eduardo Sacha, porque essa reta final dele no Bragantino é uma reta final absurda. É uma boa reta final. Se eu não me engano, ele marca gol nos últimos 5 jogos ele marcou gol em 4. É uma estatística absurda assim. E todos os gols... Eu fui buscar essa estatística no campeonato. Tem todos os gols do Eduardo Sacha no campeonato foram para dar um empate ou dar a vitória para o Bragantino. Todos os gols do Eduardo Sacha foram fundamentais. Não tem um gol do Eduardo Sacha que foi tipo... o resultado foi 2-0 e o segundo gol foi do Eduardo Sacha, o primeiro foi do Eduardo Sacha. Não. O Eduardo Sacha, sempre que ele faz gol o Bragantino empatou, o Bragantino ganhou por causa do gol dele. Foi um cara extremamente decisivo pro time da Red Bull continuar na Série A. E foi um jogo que o time da Red Bull tinha com tranquilidade. O Criciúma foi misto, foi sem um Bolasie, que a gente tem que falar. E ficou sem. Foi um jogaço. Foi um jogo que o Bragantino fez o seu papel e é isso. Agora falando do último jogo. O jogo dos Atléticos. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Um time que chegou em 2 finais em 2024, ter se colocado a ponto de chegar na última rodada a 1 gol do Atlético Paranaense de ser rebaixado, é vergonhoso. É vergonhoso o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro classifica para a Sul-Americana, mas é vergonhosa a sua temporada. Ele faz uma final de jogo de volta vergonhosa. Era pra ter demitido um jogo de volta o quê? Jogo de volta mesmo, jogo de volta do Atlético é vergonhoso, é pífio, é muito ruim. O jogo de ida, eu não vou nem culpar. A final única contra o Botafogo é vergonhosa, é muito ruim, é trágica. O Milito tinha que ser demitido ali, porque é uma falta de inteligência de um treinador absurda. E é um time que chega pra última rodada a 1 gol do Atlético Paranaense ser rebaixado, gente. O Atlético Paranaense teve a uma bola de tirar o Atlético Mineiro da Série A. Mas o Atlético Mineiro conseguiu um pênalti que o Hulk erra mais uma vez. Mais uma vez o Hulk erra pênalti em momentos chaves do Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro tinha lá o Rubens para estar salvando o time. E o Rubens ele salva o time de uma desgraça tão grande. Mas o Atlético Paranaense ele é vergonhoso, gente. Ele não tem nada. Não tem nada. O Lúcio Gonzalez, ele não tem nada a oferecer ao Atlético. E o Atlético não tem nada de elenco. O Atlético Paranaense estava sendo amassado pelo Atlético Mineiro. Não. O Atlético Paranaense não estava sendo amassado pelo Atlético Mineiro. Mas só o Atlético Mineiro tinha bola. Só o Atlético Mineiro jogava. O Atlético Mineiro não oferecia perigo nenhum. Mas o Atlético Mineiro jogava. Porque o Atlético Paranaense, no momento que ele estava sendo rebaixado, porque o Bragantino estava ganhando e o Fluminense também, o Atlético Paranaense, ele estava simplesmente acuado. Ele não jogava bola e foi isso a temporada inteira. A temporada do Atlético Paranaense é uma temporada de vexames. Vexames, porque o time, ele cai na Sul-Americana pro Racing de maneira vergonhosa. O que o Racing faz com o Atlético Paranaense naquele jogo de volta lá no El Cilindro é coisa absurda. O 4-1... 4-2 no agregado, 4-2 ou 5-2, algo assim. É uma humilhação o que ele passa na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro como um todo, foi humilhado o campeonato inteiro. Foi do início ao fim, não. Mas a partir do segundo turno, o Atlético Paranaense fez uma campanha de time rebaixado. O Atlético Paranaense fez uma campanha nível Chapecoense de 2021. Vocês lembram da Chape em 2021? Que fez, se eu não me engano, 16 pontos no campeonato inteiro. Inclusive, essa Chapecoense de 2021 foi o único time que não perdeu pelo Atlético Mineiro campeão naquele ano. Mas ele fez uma campanha desse nível. Porque foi uma campanha muito ruim. É uma campanha que você olha e não tem nada de bom naquele time. O Fernandinho, ele saiu da Europa de ganhar campeonato todo ano pro Manchester City para ser rebaixado com o Atlético Paranaense. É muito ruim. Não tem todos os treinadores do ano. O Cuca, o que o Atlético Paranaense supostamente jogou o melhor futebol, foi bem ruim.
foi bem ruim. O Cuca cedeu a uma pressão absurda. Vocês lembram daquele jogo do Flamengo? Em que o Flamengo empata um jogo no finalzinho? Então, o Cuca cedeu uma pressão desnecessária dele, porque teve a pressão no começo, pelo caso dele na Suíça, que a gente não precisa nem falar, né? Teve a pressão, mas o Cuca aparentemente tinha respondido bem. Só que, meu amigo, simplesmente cedeu. Depois veio outros técnicos e não deram certo. O Lúcio Gonçalves foi a última alternativa que... Não é, gente. Ele é bem ruim como técnico. O Lúcio Gonçalves ele não presta pra ser técnico de futebol. Ele é muito ruim como técnico. Eu lembro que eu fiz uma postagem sobre o Lúcio Gonçalves logo quando ele foi contratado, que ele tinha apenas ganhado um jogo de 10 na carreira, que foi durante a sua passagem pelo Ceará. Mas eu quero ressaltar as duas últimas rodadas que antecederam essa, que foram os jogos contra Red Bull Bragantino e Fluminense dentro de casa, ambos dentro de casa, que o Atlético pontua apenas uma vez. O Atlético esteve a um gol contra o Red Bull Bragantino de se manter na Série A. O Atlético poderia não ter chegado na 38ª rodada com risco de queda, mas ele chegou porque ele perdeu para o Red Bull Bragantino. A última vitória do Red Bull Bragantino tinha sido contra o Bahia em muito tempo. Tinha muito tempo. Se eu não me engano, foi em julho ou agosto a última vez que o Bragantino tinha ganho. Tem muito tempo isso. E ele ganha do Atlético Paranaense pra voltar e se salvar praticamente no campeonato, porque iria o Criciúma e ganharia na última rodada. E o Atlético Paranaense ele cai. É bom lembrar as frases de Mauro César Petralha, porque ele é um cara muito querido pelo futebol brasileiro. As torcidas amam ele, né? As pessoas têm amores. A torcida do Santos deve amar muito ele, porque ele disse que o Atlético Paranaense já era maior que o Santos, que o Santos era falido, que o Santos não tinha história, algo assim. E ele disse que em 2024, ano do centenário do Atlético Paranaense, ele estaria sendo campeão mundial. O campeão mundial do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense campeão mundial. O mundial do Atlético Paranaense será jogar contra o Vila Nova o Newville. Não é o Vila Nova, é o Newville da Inglaterra. Será enfrentar o Rem, que é... Não é o Remo, é o Rem, que é da Austrália. E terá no seu outro grupo o senhor Paysandu, que é da Irlanda do Norte. Paysandu. Exatamente, esse é o Mundial que o Atlético Paranaense irá jogar. Mauro César Petralha, te amamos. É um amor que a gente tem. E a última coisa que eu quero destacar sobre o Atlético Paranaense antes desse vídeo, que tá até aqui longo acabar, é a sequência de Atlético Paranaense e Coritiba. 1924 o Atlético Paranaense é fundado, 1909 o Coritiba é fundado. 2009 o Coritiba é rebaixado graças ao Fluminense em principal. Como um dos principais. 2024, Atlético Paranaense é rebaixado graças ao Fluminense como um dos principais concorrentes. Ano do centenário. Ambos são rebaixados. É sempre bom lembrar que após a conquista do estadual, o Pablo, atacante do Atlético Paranaense, aquele Pablo, ele deu uma declaração dizendo que o Atlético Paranaense é diferente de certos times, se referindo ao Coritiba, que caem no centenário. A boca pune, o futebol é lindo e o futebol brasileiro em 2024 termina. Não 100%, porque ainda temos o Botafogo jogando contra o Pachuca na quarta-feira. E aí o Botafogo, se ganhar do Pachuca, enfrenta o Al-Ahly. Se ganhar do Al-Ahly, enfrenta o Real Madrid. Vamos torcer para que o Botafogo ganhe esses dois jogos e jogue contra o Real Madrid, porque a gente quer ver o time brasileiro jogando contra time europeu, nem que seja no modelo City contra o Fluminense. É isso, acabou o melhor campeonato de pontos corridos do planeta. Não existe campeonato melhor.